Bom dia a todos e a todas. Queria primeiro agradecer a Elo e a Tati que organizam esse espaço, os colegas aí do Instituto que estão aí aqui de manhã. Depois agradecer ao Dr. Eduardo Mello por aceitar o convite para participar dessa oficina e a presença de vocês, né? São duas apresentações. A ideia é que a gente faça umas apresentações, as duas apresentações. Depois tem um caso aí para a gente discutir, né, com vocês, e aí a gente retoma para perguntas, né? Então, eu vou começar fazendo uma discussão um pouco da história do direito da criança e do adolescente, né? Ou das legislações que incidem sobre a criança e adolescente, e vou fazendo alguns comentários, né, para a gente chegar no que é hoje, não é? Meu tema é articulação de rede e sistema de garantia de direito. Eu vou fazer uma diferenciação, entender que rede é horizontal, que ela se articula positivamente para garantir um direito, e o sistema de garantia de direito é um sistema que tem uma hierarquia, que tem diferentes funções, que tem controle das ações, que tem contraditório, enfim. Mas que tem, para chegar onde a gente chegou hoje, tem uma história, não é? E parte dessa história permanece, às vezes permanece até como um obstáculo, né? Então, transversalmente a essa história do direito da criança e adolescente, a gente pode discutir um pouco a história da República, a história da mulher, a história da família, não é? Que estão completamente relacionadas com esse tema. Mas vamos lá. A gente vai trabalhar aí os antecedentes históricos do ECA, os 3 conceitos norteadores: participação, universalização e proteção integral, sistema de garantia de direitos, pontos importantes do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, SUAS e CREAS. E CRAS. Então, começar com uma legislação, que são as ordenações filipinas, que, se eu não me engano, lá no artigo 53, coloca a ideia do juiz de órfãos, né? Que, inicialmente, nessa legislação, tem a função de pensar, de tratar das questões de sucessão e de tutela de crianças ricas, né? Mas que, no desenvolvimento da história, ele vai tendo outras atribuições, né? Então, com a proibição do tráfico de escravos, os escravos capturados, não é, eles ficavam sob tutela do Estado, e o juiz de órfãos ia tratar para onde esses homens que foram... Então, eles podiam ser alugados, eles podiam prestar serviço numa organização assistencial, não é? Então, aqui na ordenações filipinas tem essa figura do juiz de órfãos, né? Bom, em 1835, esse contrato de soldata, que é a ideia que as crianças poderiam ser dadas a uma família, não é, para prestar um serviço, geralmente serviços domésticos, e receberiam... O que está acontecendo? Ah, tá. E que receberiam alguma remuneração, não é? Depois, também, esse juiz podia dar uma criança tutela para qualquer família, não é? E passa a tratar também de crianças pobres, não é? E, com o fim da fiança, né, antes, para as crianças ricas, tinha uma fiança que era dada para ter essa tutela. Em 1842, acaba a fiança, então as pessoas passam a se interessar, e sempre com um discurso filantrópico de educar para valores morais, mas, na verdade, o que estava por trás era o trabalho infantil, não é? E aí, em 1871, que é a Lei do Ventre Livre, né, que é uma legislação focada na criança, né, nos filhos de escravos, né? Então, como a gente sabe, a Lei do Ventre Livre tornava livre os filhos de escravos, né, a partir daquela data. No entanto, a lei dizia que
esses filhos de escravos deveriam ficar tutelados até 21 anos pelo proprietário das mães. Não é? No entanto, sendo abandonados, sendo, por algum motivo, rompido o vínculo com esse proprietário, o juiz de órfãos, então, poderia determinar que essa criança fosse a uma organização assistencial, não é? E prestar serviço nessa organização assistencial, ou fosse para uma outra família. Não é? E aí, em 1891, a proibição do trabalho infantil no Brasil, que, apesar, né, a gente tem essa expressão que surge, né, no dicionário OAS, diz que surge nesse período da escravidão, que são legislações, essa expressão que fala para inglês ver. Não é? Então, o que é para inglês ver? Não é? A ideia é que a Inglaterra colocava pressão para a gente acabar com a escravidão no Brasil e pressão em Portugal, e então a gente criava legislações, mas que era para os ingleses. Não é? Então, surge daí. Então, surge aqui a proibição do trabalho infantil no Brasil em 1891. Em 1902, o Instituto Disciplinar, né, que depois vai ser o complexo da FEBEM do Tatuapé. Né? Cardoso de Almeida vai pensar esse Instituto Disciplinar. Então, o juiz de órfãos podia determinar que uma criança fosse para uma instituição assistencial, trabalhar e os infratores podiam ir para esse Instituto Disciplinar, que é o chefe da polícia imaginou e criou em 1902, né, que mais tarde, que é lá onde é o Tatuapé, que virou o complexo do Tatuapé, que foi desativado e demolido pelo governo Alckmin, né, que hoje é o Parque do Belém. Né. Bom, em 1916, o Código Civil. Acho que é interessante o Código Civil também, né, porque muitas das instituições de acolhimento hoje, não é, vem dos antigos orfanatos, não é, que tem uma ligação com os filhos ilegítimos, fora do casamento. Não é? E o Código de 16 é o primeiro código que vai reconhecer o casamento civil. Né? Antes, qualquer filho fora da igreja, sempre faço essa brincadeira para a gente brincar com valores, né? Vou fazer com vocês aqui. Quem aqui tem filho, levanta a mão. Quem é casado na igreja? Então, você vê que boa parte aqui, né, para essa legislação, teriam filhos ilegítimos. Né? A gente pensar um pouco nesse contexto. Mas o Código de 16 traz, então, reconhece o casamento civil, mas, né, diz aí que tratava da questão da virgindade da mulher, que o casamento podia ser anulado, a mulher podia ser devolvida, enfim, e dos filhos legítimos. Né? Então, 23, a criação do primeiro juizado de menores, e, em 24, a Declaração de Genebra, né, que já é uma declaração que pensa a possibilidade de crianças terem direitos, serem sujeitos de direito. Né, talvez seja o embrião aí da convenção, não é? Que surge também no contexto do pós-Primeira Guerra Mundial, que traz, né, no contexto da Europa, uma série de muitos órfãos. Não é? Então, pensado essa legislação para proteger essas crianças. Não é? Então, em 27, o primeiro Código de Menores, que aí, não é, cria-se, então, a ideia do juiz de menor. Não é? Em 42, a criação do Serviço de Assistência ao Menor. Em 45, não é? Aí já no pós-guerra, a criação da ONU. 46, a criação da Unicef. E 48, a Declaração Universal de Direitos Humanos. Ótimo. Obrigado. 50, instalação do Unicef no Brasil. 59, a Declaração Universal dos Direitos da Criança. E 64, a criação da FUNABEM. Não é? 78, início das articulações da Convenção dos Direitos da Criança. 79, o Ano Internacional da Criança. E 79 também o segundo Código de Menores. Importante lembrar aí que, no Brasil, nesse período, a gente tem o que acontecendo, gente?
a ditadura militar, não é? E aí 3 processos, acho que, né, a gente está discutindo convivência familiar e comunitária, então a gente está discutindo o território, né? E 3 processos de movimento de população, não é? Na década de 30, que tem acho que São Paulo tinha 600 mil, passa para ter 1.200.000, dobra a população, com a quebra da lavoura do café e a migração, processo de industrialização, primeiro processo de industrialização, e aí uma migração forte para a cidade de São Paulo, né, e para os grandes centros. E depois, em 50, não é, a gente começa a indústria, Companhia Siderúrgica Nacional, não é, e as indústrias automobilísticas, né, que também geram um grande deslocamento de população e impacto sobre as famílias, não é? E aí também nessa época, década de 70, 80, né, quem lembra disso, assim, eu era criança, eu lembro, mas assim, o fenômeno do surgimento das crianças de rua, né, não sei se vocês lembram disso, mas passava na televisão como um fenômeno, não é? Como, sei lá, hoje passa a Cracolândia, né, como um fenômeno, não é, da droga, né, que é uma coisa que a gente não sabe como lidar, que é uma coisa da ordem do impossível. Naquele momento eram as crianças de rua, não é? Então, as hordas de crianças, meninos, e aí também essas organizações assistenciais passam a... Bom, na década de 80, criação da Pastoral da Criança. Em 85, né, o surgimento do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, lá em São Bernardo do Campo, não é que existe até hoje lá o projeto Meninos e Meninas de Rua, o Marquinhos, quem conhece, a Neia, o Léo, enfim. Mas o que eles fazem? O que esse movimento faz de diferente? Né? Ele começa a falar, bom, essas crianças de rua aí, elas não são de rua, não surgem do asfalto, não é? Elas vêm de uma família que tem uma série de problemas em relação à moradia, em relação ao trabalho, em relação de geração de renda, enfim, não é? Vai mostrando essa questão e que são sujeitos de direito, né? Então, estão ali também na base esse movimento do que mais tarde vai ser o Estatuto. Em 87, a Assembleia Constituinte, né? Em 88, a Constituição Federal, né? Então, um pouco a legislação vai refletindo os momentos, né, que a gente está vivendo. É um momento de abertura, né, um momento de democratização do Brasil, que, né, acho que agora a gente vai vendo também uma série de contrafluxo desse momento aí, né, com gente pedindo a volta do regime militar, o que está acontecendo agora na Cracolândia, né? Então, só para a gente ir pensando. Mas, em 88, a Constituição Federal, que lá no artigo 227 vai falar que é dever da família, do Estado e da sociedade garantir todos os direitos, né? Tem quem diga que nem precisava do ECA, né, com esse artigo, né? Além de colocá-los a salvo de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, né? Lá no artigo 227. Em 89, a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que surge concomitantemente, parece que foram processos até paralelos, ao Estatuto, na década de 90. 90, a lei que estabelece o Sistema Único de Saúde. 91, criação do CONANDA, né? 92, a criação do CONDECA. 93, Lei Orgânica da Assistência Social. 95, Conferência Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente. 96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Em 2000, não é, o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual. Então, a década de 80, né, e 90 vem com a abertura, com a democratização do país, com a Constituição Federal e com a afirmação de direitos. 2000, Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Criança e Adolescente. É interessante esse, que é um pouco, eu acho que esse plano é um pouco analisador da nossa postura atual em relação à criança, né? Todos os planos, eles são
a maioria deles são positivos, né? Eles afirmam direito, né? Então, a gente tem o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, a gente reconhece eles como sujeito de direito. Aqui, o Plano Nacional, eu já ouvi uma história, inclusive, do Paulo Afonso Garrido, que nasce como... O Eduardo pode depois confirmar se essa história é verdadeira, mas ele nasce como Plano Nacional de Direitos Sexuais e Reprodutivos, a formulação dele, e depois, no meio do processo, ele vira Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Criança e Adolescente. Tira a criança da posição e o adolescente de sujeito de direito e coloca ele como objeto da violência do adulto, né? 2003, Plano Nacional de Prevenção e Erradicação ao Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador e Adolescente. Sistema Único da Assistência Social, SUAS, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, Política Nacional de Educação Infantil, Lei da Adoção, Plano Nacional de Erradicação e Prevenção do Trabalho Infantil, Proteção ao Trabalhador, em 2010, e Lei do SINASE, em 2012. Né? Bom, fui rápido, não explorei muito as legislações, mas... Com isso, eu quis mostrar assim, um pouco que, nos últimos 10 anos, talvez nos últimos 20 anos, quanta legislação a gente podia pôr mais. Aí, não coloquei a LDB, acho que tem outras legislações que incidem sobre a criança que foram mudando, né? E mudaram rapidamente. Então, o que muda aí? Né? Muda o enfoque nas políticas sociais, que antes não era para quem contribuísse, passa a ser para todos. Então, né, a saúde, lá em 90, o SUS... Como é que era antes do SUS, gente? INAMPS, INPS, quem contribuía tinha direito à saúde, não é? Então, a universal muda a ideia de infância, não é? Então, a ideia de infância como uma fase peculiar do desenvolvimento, né? Mas a ideia que, mesmo nessa fase, ele é sujeito de direito, não é? E muda o papel da sociedade civil em relação ao Estado e às políticas públicas. Então, a universalização aí dos direitos vem... Os direitos sociais são direitos de todos, não apenas de quem contribui, né, como exemplo que eu dei aí, a saúde, a educação, a assistência social. Né, na doutrina da situação irregular, não é, o foco eram os carentes, os abandonados e inadaptados, infratores, e não todas as crianças e adolescentes. Né? E, na vigência do Código, o juizado era encarregado pela assistência social ao menor em situação irregular. Né? Após 88, a tarefa passa a ser da pasta responsável e do Conselho Tutelar. Então, o papel da sociedade civil, né, na lógica da participação, a redemocratização do país em 88, a ideia de participação cidadã e social, né, aproximar, né, a decisão do território, participação como forma de fazer controle social, ampliar transparência, visibilidade das ações, fiscalização, e participação como forma de dar espaço e visibilidade às demandas sociais. A criação de canais institucionalizados de participação. Então, a gente tem orçamento participativo, ação popular, conferências municipais, estaduais e nacionais, audiências públicas, o Conselho Tutelar, pode passar aí, os conselhos gestores das políticas, né? A participação e a descentralização, papel da sociedade civil. Então, o município como ente federado, com mais recurso e responsabilidades. Operação local de políticas públicas, conselhos gestores, condições de repasse de recursos e outras esferas, deliberação sobre políticas setoriais, intervenção social periódica e planejada de forma institucionalizada. O ECA tem 3 grandes mecanismos de participação e controle social: conferências, conselhos tutelares e os conselhos de direito. Bom, espaços públicos de participação e controle social. Os conselhos de direito da criança e do adolescente, conforme o artigo 88. Os conselhos municipais, estaduais e nacionais são órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária, por meio de organizações representativas, leis federais, estaduais e municipais. E o Conselho Tutelar, artigo 131 do ECA,
é órgão permanente, autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nessa lei. Então, concepção de infância, né? Proteção integral. No Código de Menores era a doutrina da situação irregular, né? A doutrina de proteção integral significa que todos nós, né, somos responsáveis pela implementação de todos os direitos, né, na sua integralidade. Né? Corresponsabilidade, família, sociedade, Estado, criança como prioridade absoluta e entendimento como condições peculiares de desenvolvimento.